Olá, sou a professora Ludmila. Eu vou ficar com vocês nos próximos minutos. Eu vou explicar algo que é muito comum entre nós, eternos alunos, estudantes. Até nós, quando nós vamos fazer qualquer tipo de trabalho, é interessante a gente procurar fontes confiáveis, textos bem estruturados, em português, claro. Então, eu vou falar para vocês aqui. Eu peguei um trecho de um artigo científico, uma fonte confiável, e aí eu me interessei por ele. Então, como é que eu vou trabalhar esse texto sem cometer plágio, né? Lembrando que o trabalho tem que ser autêntico, né? E é muito desagradável saber que um aluno copiou e colou e fez um trabalho achando que vai ter sucesso com isso. Bem, se a gente se interessar por determinado texto, eu geralmente aprendi com o tempo, com o exercício de copiar e colar. Você copia e cola, né, um trecho de um artigo, coloquei no Word, e aí eu vou pensar como é que eu vou citar esse texto no meu trabalho. Então vamos começar? Eu coloquei aqui um trecho original que fala assim: as doenças infecto-contagiosas se destacam como as principais fontes de transmissão de micro-organismos para pacientes e para profissionais. Outra importante fonte de contaminação refere-se ao contato direto com fluidos corpóreos durante a realização de procedimentos invasivos ou através da manipulação de artigos, roupas, lixo e até mesmo em superfícies contaminadas, sem que as medidas de biossegurança sejam utilizadas. Então eu estou falando sobre um tema que é biossegurança e comecei a falar sobre as doenças infecto-contagiosas. Isso é que eu encontrei no trecho original, eu peguei ele na internet, copiei e colei. E aí eu vou pensar, eu vou traduzir com as minhas próprias palavras e ele vai ficar assim, como está escrito aqui abaixo, em fonte vermelha. Preste atenção que nós temos duas opções de citação. A primeira é no começo, ou seja, no início do texto, ou, que fique bem claro, tá? Ou eu vou citar a fonte, o autor que fez esse trabalho em 2009. Ou ele vai estar referenciado aqui no final do texto. Ou seja, ele não vai pertencer ao parágrafo. Observem que aqui ele está sendo incluído na frase segundo Almeida, vírgula. Então está pertencendo ao texto. E quando ele pertence ao texto, você vai traduzir com as suas próprias palavras. O que significa isso? Eu coloquei um passo a passo aqui, um lembrete. Então nós vamos procurar palavras sinônimas, vamos reorganizar as frases respeitando a pontuação e não alterando o sentido da oração. Nós não podemos mudar o contexto, certo? Então, eu interpretei aqui acima o que eu entendi, coloquei com as minhas palavras, utilizei sinônimos, coloquei as frases apropriadas, tá? Sendo importante não esquecer que não pode perder o sentido. Pois bem, continuando falando sobre os autores. Quando ele está aqui pertencendo à oração, à frase, segundo Almeida, sabe-se que os pacientes, e aí você vai até o âmbito hospitalar, terminou. Ou seja, eu não vou citar aqui Almeida de novo. Já falei nele aqui no início da frase. No fim, como é que eu faço? Eu vou iniciar a frase, esse S
maiúsculo, porque está iniciando a frase. Isso aqui não vai fazer parte, porque eu estou falando sobre o autor, estou referenciando no fim. Então, vai iniciar. Sabe-se que os pacientes e profissionais são frequentemente acometidos pelas doenças infecto-contagiosas, bem como pelo contato direto com fluidos corpóreos durante procedimentos invasivos. Além disso, é indispensável seguir-se as normas de biossegurança, até mesmo na ocasião de manuseio de artigos, roupas, dentre outros artigos presentes no âmbito hospitalar. Percebam que eu não modifiquei o sentido da ideia principal, que é a biossegurança e os procedimentos para que não se venha a transmitir as doenças infecto-contagiosas no âmbito hospitalar. Então, eu iniciei a frase com sabe-se, letra maiúscula, tá? E referenciei o autor no final do texto. Então, são dois modos. Aqui, só um detalhe, vocês vão ver que é segundo Almeida. Almeida só o A maiúsculo, o resto do nome dele normal, tá? Sem fonte, sem caixa alta. E quando ele é citado ao final, tá, da frase, ele fica lá no final do texto, a referência, você já percebe que o Almeida, ou seja, o autor desse trabalho, feito em 2009, ele já vai ser colocado com a fonte, com a caixa alta, né, com caps lock. Então, lembrando que qualquer dúvida que você tenha, que você vai precisar de tempo para observar o seu texto, é interessante essa dica. Copia e cola, fica pensando e vai trabalhando a sua interpretação de texto, certo? Se você quiser maiores informações, você pode me mandar um e-mail, tá? O meu e-mail está disponível aqui na aula e eu fico à sua disposição. Um grande abraço da professora Ludmila.